parapsicólogo, enfim, era de tudo. E ele disse: em meio à história do mundo, encontra-se uma figura inserida nessa história em todos os seus aspectos, mas que a tudo sobrepuja, é Jesus Cristo. Ele é completamente diferente, ele é singular. Ele é o único que poderia ousar colocar-se diante de uma multidão hostil e fazer a pergunta: quem dentre vocês me convence do pecado? A única resposta foi o silêncio da plateia, uma resposta eloquentemente silenciosa. Sua vontade estava inserida plenamente na vontade de Deus. Sua postura era completamente dirigida por Deus, direcionada por Deus. Nele não havia discrepância, não havia imperfeição alguma. A Bíblia nos afirma, e eu creio do fundo do coração, que Jesus Cristo é o maior de todos. Só nas epístolas de Hebreus encontramos as seguintes afirmações: Jesus é maior que os anjos. Jesus é maior que o sacerdócio de Arão. Jesus é maior que as revelações do Antigo Testamento. Jesus é maior que todos os santuários e sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus é o autor e consumador de toda a fé. Está tudo em Hebreus. Este ser perfeito, em certa ocasião, disse uma frase de reação estranha, de impacto muito forte, que nos fez meditar. Ele disse o seguinte: se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Está em Lucas. O Evangelho, lendo em Lucas, desse domingo, há uma exortação que Jesus dirige aos seus discípulos, a nós todos, sobre o modo de ser daquele e daquela que se propõe a seu seguimento. Dentre as tantas observações, Jesus convida a dar a outra face. Só quase que uma bofetada em nosso ego, em nosso ser, em nosso orgulho, pois achamos que somos alguém muito importante em nosso meio, em nossa sociedade. Teria Jesus sacramentado a covardia, incentivado a fraqueza, exaltado a sermos praticamente escravos? Um olhar superficial sobre o texto leva-nos, sem dúvida, a uma dessas conclusões. Outras tantas. Na visão de homem, lembra-nos de que somos imagem de Deus. O Espírito Santo armou sua tenda em nossa humanidade. Plasmou sua marca em nosso ser. Somos territórios sagrados. Fomos feitos do amor e para o amor. Quem não ama, desumaniza-se, pois o amor é uma realização plena de nossa personalidade. Partimos do pressuposto de que o homem é bom, por natureza. Claro, foi feito de amor, não poderia ser diferente. Mas ao longo de sua história pessoal, social, religiosa, familiar e tantas outras, pode ser tenha esquecido dessa verdade e ter se tornado uma pessoa má, agressiva, desfigurada, violenta e violentada. Quando o homem dá uma bofetada, ele se esqueceu de sua origem e de seu destino. Quando, pelo contrário, ele concede a outra face, é porque nunca se permitiu se afastar-se do próprio ser vocacionado por Deus e por amor. Portanto, quem é maior? Quem bate ou quem recebe e concede a outra face? A cultura do ódio, do revanche, da revide, da vingança, está tão impregnada em nosso ser
e no nosso modo de agir, que aceitamos em absoluto mesmo, dar outra face, relembrar histórias de mágoas, de ressentimentos, de rejeições, de humilhações, e ainda pensar na possibilidade de dar a outra face, parece uma obra para gigantes. Super-homem, porque não somos. Somos miseráveis, somos míseros pecadores, que pela graça do Senhor Jesus fez-nos reatar com o Pai, pois estávamos perdidos. Violência só gera violência. Como agressividade só gera mais agressividade. É insuportável para o agressor perceber que sua vítima não reage. Revidar potencializa a agressão. Não revidar deveria envergonhar o agressor. Mas não é isso que vemos atualmente. Basta olharmos a televisão, os noticiários, enfim, é uma constância em nossa vida. Dar a outra face é manter a paz interior, mesmo quando ela está interiormente ameaçada. Essa instituição psicológica de Jesus de Nazaré é espetacular. Dar a outra face é promover uma cultura da paz, da compreensão, da fraternidade. Dar a outra face é um caminho seguro de libertação e de felicidade, não mediante de uma estúpida passividade, mas pela força ativa do perdão e do amor. Todos nós, sem exceção, somos muito bons e educados quando sorriem e nos agradam. Mas tudo ocorre do nosso lado, mas podemos facilmente perdermos tal compostura diante de qualquer contratempo, desatento ou maltrato. O nosso amor cristão é uma verniz superficial que fica arranhado ao menor contato. Jesus nunca nos proporcionaria um modo de ser e de viver que não fosse humanamente impossível o que não realizasse com pessoas. Se Ele nos convida para dar a outra face, é porque é o melhor para nós. Existem atitudes que não são fáceis de teorizar, mas são extremamente compreendidas quando colocado em práticas. Aí diremos, então foi isso que Jesus queria dizer? Agora eu entendo. Dar a outra face não pode ser um ato de covardia nem de medo. Não foi isso que Jesus quis nos ensinar. Quando disse que se alguém nos batesse numa face, deveríamos ofertar a outra, Jesus expressou grandioso ensinamento que, se levado em conta, seria a solução de todas as situações desagradáveis que surgem em nossa vida. Oferecer a outra face não quer dizer dar o rosto para bater. É uma metáfora, sugerindo que se a situação nos chega de forma desagradável, devemos mostrar a face oposta. Dar a outra face é mudar a paisagem. É uma ação positiva diante de uma negativa. Mas somos cristãos, temos Jesus conosco. Quando todos estiverem chorando, dê o primeiro sorriso, não com os lábios sorridentes, mas com o coração que compreenda, com braços que confortem. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, ensine, começando primeiro por aprender, corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado, mostre-lhe a face do conforto. Se encontrar alguém em desespero, acene com a esperança, mesmo que seja
um desafio muito grande para você mesmo. Onde houver portas fechadas para o entendimento, leve a chave da concórdia e da compreensão. Se alguém caminha sem rumo, mostre-lhes as pegadas que conduzem a um porto seguro. Quando todos estiverem ou parecerem perdidos, mostre o caminho da volta. Onde o manto escuro se apresenta como um beco sem saída, fale da vida exuberante com Jesus Cristo, que aguarda seus filhos que fazem a passagem pela porta estreita. Por fim, uma última palavra sobre o tema. E quando somos nós que deferimos o tapa no rosto de outro, a famosa bofetada, igual um artista fez ao receber o Oscar, quando sua mulher foi humilhada? Lembremos-nos, toda bofetada, todo tapa, toda agressividade que sou causador, só nos faz perceber como somos fracos e covardes. No ano de 1180, um homem especial nasceu na região da Úmbria, na Itália, numa cidadezinha chamada Assis, que morreu com apenas 44 anos de idade por doença. Aquele homem singular sabia o que Jesus quis dizer quando falou sobre oferecer outra face. Sua vida foi um ano de paz, e um dos seus poemas ficou imortalizado na página da história. Ele disse assim: Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ofensa, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ajude-nos, Senhor, a cultuar este poema. E se algum dos presentes sentiu no coração, não as minhas palavras, mas através do Santo Espírito do Senhor, que está com alguma vontade de servir a Jesus, pode dar um passo à frente, que será muito bem-vindo e será recebido com todo o amor. Que Deus nos abençoe e Cristo, em nome de Cristo Jesus. Amém.